Você tem medo dos cavaleiros do Apocalipse? Olá, tudo bem? Renato, do Instituto Melhor de Nós aqui. No vídeo de hoje, eu gostaria de conversar com você um pouquinho sobre os cavaleiros do Apocalipse. Nós vamos estar usando um mapa mental aqui para estar nos orientando, para a gente não perder nenhum detalhe aqui. Se esse assunto for relevante para você, desde já eu peço para estar se inscrevendo no canal, deixando o seu like aí para estar nos fortalecendo. Muito bem, então vamos lá. Cavaleiros do Apocalipse. Eu gostaria de pedir a você que preste bastante atenção aqui, porque são muitos detalhes para você entender, tá? Introdução. Você já ouviu falar sobre os Cavaleiros do Apocalipse? Se já, você tem uma opinião formada sobre o assunto? Veja bem, o que eu vou falar para você aqui, com muito respeito, tá? Eu vou expor bases bíblicas para você sobre o assunto, porém, não quer dizer que a minha verdade é uma verdade absoluta, porque tem muitos amigos teólogos que eles têm estudado esse assunto constantemente e às vezes têm chegado em opiniões diferentes. Quando a gente fala do livro de Apocalipse, existe pelo menos 4 vertentes e dessas ramificam em mais de pensamentos acerca desse livro, tá bom? Então, assim, eu respeito todos, tá? Eu vou expor aqui o meu ponto de vista, a minha visão teológica sobre esse assunto, tá? Mas se você pensa diferente de mim, eu respeito também a sua opinião. Inclusive, coloca nos comentários aí se você entende diferente do que eu vou falar aqui, ok? Vamos lá. O primeiro ponto para que eu possa entender os cavaleiros é eu entender o próprio livro do Apocalipse. Eu tenho que entender certas coisas que acontecem aqui, tá? Algumas coisas que precisam ser pontuadas sobre o livro de Apocalipse para que possamos entender bem o seu conteúdo. Primeiro, o livro ele não está escrito em ordem cronológica, e sim em ordem aleatória. Vamos encontrar passagens aqui que estarão em ordens cronológicas daquele evento, mas podem não estar em ordem cronológica com o capítulo anterior. O livro de Apocalipse é um livro revelado. Se ele é um livro revelado, não quer dizer necessariamente que as coisas vão acontecendo de acordo com o que vão aparecendo no livro. Exemplo, capítulo 1, acontece alguma coisa. Depois tem que acontecer o que acontece no capítulo 2. Não. Como ele é um livro revelado, ele traz informações das coisas que aconteceram, que estão acontecendo e que vão acontecer, tá? Então isso não quer dizer que está em ordem cronológica, mas elas podem estar em ordem cronológica no capítulo que aparece. Exemplo, as 7 trombetas. Então vai a primeira trombeta, a segunda trombeta, a terceira trombeta, tá? E começam assim. Mas não quer dizer que ela tem que vir depois daquilo que está citado no capítulo anterior, por exemplo. Outra coisa é a questão do simbolismo. O livro de Apocalipse ele é um livro que tem muitos simbolismos. Os símbolos querem representar uma verdade para o leitor. Então, é uma forma que ele tem de expressar alguma coisa para a gente usando símbolos. Não quer dizer que aqueles símbolos retratam a verdade. Às vezes o símbolo quer mostrar alguma coisa e a ênfase é naquilo que o símbolo quer mostrar, não que aquele símbolo exista, né? Eu até coloquei um exemplo aqui, olha, quando a Babilônia é mencionada e a Babilônia já foi destruída, ou quando um dragão é mencionado, nós sabemos que dragão não existe, dragão é um ser mitológico, né? Mas é porque ele aparece aqui representando Satanás, a evolução de Satanás. Então vamos procurar agora entender os Cavaleiros do Apocalipse baseado nisso aqui. O texto que nós vamos estudar está em Apocalipse 5 e 6. A abertura dos selos está no capítulo 6, mas a história dos selos ela é introduzida no capítulo 5 e lá nós vamos ver algumas coisas muito fortes para interpretar esses cavaleiros. João descreve um livro selado e também uma certa tensão, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro até que Jesus, ele é o único digno de desatar esses livros. Por que Jesus? Jesus, ele foi digno porque os selos falavam das coisas que aconteceriam, dos juízos que o mundo receberia.
Um juízo que deveria acontecer porque Deus é justo e, sendo justo, então o mal precisa ser punido. E aqui incluímos todos os erros, né? Todos os erros que já aconteceram. Por exemplo, seja da queda de Satanás, seja da queda do homem, todos os erros terão sua consequência. Porém, você já percebeu que às vezes pessoas parecem viver, humilhar quem quer, fazem tudo errado e aparentemente têm uma vida tranquila e morrem na velhice? Pois é, até essas coisas terão seu juízo. É muito comum a gente ver pessoas vivendo uma vida que aparentemente está acima de todo mundo, né? Parece que não preocupou com Deus, não preocupou com ninguém, não teve nenhum problema aqui na terra e morreu. Essas pessoas não estão livres de juízo. Elas também terão esse juízo que Deus está falando aqui. Agora, os selos então foram abertos. E as coisas registradas iriam trazer algumas consequências que seriam sentidas aqui no mundo, desde a era da igreja, que é a que vivemos, até o período da grande tribulação, onde a igreja não vai mais estar aqui. Então, por que Jesus era o único digno de abrir? Porque Jesus foi aquele que morreu pela humanidade para dar à humanidade a oportunidade de se livrar desses juízos, porque os juízos viriam sobre a terra para poder acabar com o pecado e Satanás. E a única forma de não estar dentro disso aqui é aceitar Jesus. Jesus ele pagou o maior preço, que foi morrer por nós. Então quando ele paga o preço e morre por nós e ressuscita, ele ganha o direito de desatar esses selos aqui. Então por isso Jesus. Jesus então ele abre o selo e aqui estão os cavaleiros do Apocalipse. Eu recomendo que você, se você não leu ainda, leia o Apocalipse, pelo menos o capítulo 6, tá? Leia o capítulo 6 para você entender todo o contexto, porque lá vai estar falando de tudo aquilo que nós vamos falar aqui sobre os cavaleiros. A primeira coisa que temos que entender aqui é o simbolismo. Lembra que eu falei de simbolismo no início? Quando a Bíblia nos fala dos cavaleiros, isso não é literal, está falando de um acontecimento marcante. O cavalo ele representa força na batalha. Os cavaleiros de guerra, os cavalos de guerra, eles não paravam de avançar por nada. Se eles caíssem, eles seguiam em frente. Se o cavaleiro morresse, eles levantavam e seguiam. Só paravam quando morriam. Quando a Bíblia menciona aqui os cavaleiros do Apocalipse, está falando de uma força, ou seja, um acontecimento marcante que vai surgir, podendo ser uma ação de uma pessoa ou até mesmo a ação da natureza. Certo? Então, o que eu já trago aqui? A ação do cavalo, dos cavaleiros do Apocalipse, quando eu entendo dessa simbologia, não quer dizer que eu tenho que ver um cavalo. Não quer dizer que vai aparecer no céu, quando é desatado os selos, vai aparecer no céu um cavalo com a cor tal, e esse cavalo ele vai sair no mundo trazendo aquelas coisas. Não. O que eu tenho que entender é que a ação daquilo vai causar um efeito na terra. E a minha preocupação tem que ser com o efeito que aquilo vai causar. Então, o primeiro cavalo que é aberto quando abre ali é o cavalo branco. O cavalo branco, ele foi dado para ele um arco e diz que ele veio para vencer. Quem é esse cavaleiro? Existe uma controvérsia sobre esse cavaleiro. Alguns estudiosos afirmam que ele fala do anticristo por alguns motivos. Olha o que esse pessoal interpreta aqui. Entre eles é o fato que os outros três juízos aparentemente não trazem coisa boa, só trazem juízo. Tá? Como o cavalo branco fala da pureza e da santidade, alguns pensam que esse cavaleiro fosse o próprio Senhor Jesus. Porém, esse pensamento colide com o fato de que o próprio Senhor Jesus foi quem abriu os selos. Logo, seria impossível essa suposição. Porém, muitos ainda defendem essa tese. Outros, porém, imaginam o seguinte, que esse cavaleiro branco representa uma falsa santidade, já que ele traz consigo o arco
E a questão das flechas do arco serem guardadas em uma aljava, acredita que esse cavaleiro ele é o anticristo, porque vai trazer uma falsa paz e uma guerra oculta que as pessoas elas não vão perceber até que isso aconteça. Mas qual que é a minha opinião sobre isso aqui? Na minha opinião, o que eu te falei? Tem vários pontos de vista sobre esse pensamento. Então, na minha opinião, se nós analisarmos a Bíblia como um todo, o que Jesus ensina? Jesus ele ensina que no tempo em que estamos vivendo, onde coisas terríveis estariam acontecendo, né, que chamamos de princípio das dores, lá em Mateus 24, em paralelo a isso estaria crescendo também a palavra de Deus e o evangelho seria pregado. Jesus, ou melhor, seria disseminado a todos os povos esse evangelho. E Jesus disse assim, ó, Mateus 24, 14. O evangelho do reino será pregado em todo o mundo e então virá o fim. O que eu percebo aí? Eu percebo um crescimento em meio ao sofrimento, em meio ao caos que estará acontecendo. O evangelho, ele estará sendo pregado. O evangelho que é branco, porque representa a pureza e a santidade desse evangelho pregado. E o arco é porque a palavra de Deus, este evangelho tem um longo alcance na batalha. Tá? Então, na minha opinião, esse cavaleiro representa o evangelho sendo pregado. E quem ouve vai vencer. Tá? Então, assim, eu acredito que esse cavalo branco, esse cavaleiro, ele fala do evangelho que está sendo pregado nesse momento. Tá? Embora os outros cavalos vão trazer coisas ruins, o que acontece? Jesus já tinha profetizado isso, que enquanto o mal crescia, o mal dominava o mundo, em paralelo a isso, o evangelho do reino seria pregado, o evangelho estava sendo pregado. Então é como se tivesse duas coisas acontecendo ao mesmo tempo, né? E é esse evangelho pregado que é um dos sinais da volta de Jesus, que fala assim, e o evangelho será pregado nos quatro cantos da terra, e então virá o fim. Aí vem o segundo cavalo, ou segundo cavaleiro, que é o cavalo vermelho. O segundo dos cavaleiros do Apocalipse foi o cavaleiro do cavalo vermelho, que recebeu o poder para tirar a paz, para que os homens matassem uns aos outros, e lhe foi dada uma espada. Aqui também a gente encontra uma certa confusão por parte de alguns teólogos. Eu vou trazer aqui então, né, essas várias linhas de pensamento no livro de Apocalipse, algumas, só para você ter uma noção. O pessoal acredita que o cavalo branco, aquele pessoal que acredita que o cavalo branco seja o anticristo, entende que esse cavaleiro aqui, ele vai aparecer no segundo momento da grande tribulação. A grande tribulação, ela será dividida em duas partes. A primeira parte, o falso profeta trará uma falsa paz, mudará o mundo por um período aparentemente de 3 anos e meio. Passando esse período, chega o momento em que se levanta contra Israel e se revela quem realmente ele é. Nesse momento, aquela paz aparente acaba, some e entra agora as tribulações, guerra, fome e destruição. Então eles entendem que é exatamente nesse momento que começar realmente a grande tribulação, é aqui que aparece o cavalo vermelho ou o segundo cavaleiro. Qual que é a minha opinião sobre isso aqui? O que eu entendo sobre o cavalo vermelho? O detalhe do cavalo ser vermelho aqui remete à guerra, isso é fato. Derramamento de sangue. O texto de Apocalipse diz que lhe foi dado o poder de tirar a paz, de matar as pessoas, e com certeza isso se remete à guerra. Mas com o que faz a diferença, o que faz a diferença aí então é a espada. Porque a espada ela é vista como um instrumento de curto alcance, né? E ela é tipologia da palavra de Deus em alguns momentos. Então, o que eu vejo aqui é uma guerra ou guerras acontecendo. Pessoas matando umas às outras através da espada, ou seja, guerras acontecendo, consegue entender isso aqui? Guerras acontecendo, tirando
havendo derramamento de sangue, só que com o instrumento principal sendo um instrumento de curto alcance. Isso aqui, gente, nos fala muito acerca da palavra, acerca da nossa língua, tá? Acerca da palavra. O diálogo hoje está terrível. Enquanto os meios de comunicação estão crescendo cada dia mais, o diálogo está ficando cada dia mais difícil, tá? Então, este cavaleiro é a guerra? Sim. E perceba que ele já está agindo, né? Ele não vai aparecer depois, ele já está agindo, as pessoas já estão morrendo pelas guerras, o sangue está sendo derramado. Está cada dia menos comum a gente ter uma amizade interessante. A ideia hoje é você ser amigo de alguém que pode te ajudar a subir ou derrubar o seu irmão. Então você consegue perceber que assim como o cavalo branco já está atuando, o cavalo vermelho também já está? Se eu for entender que esse diálogo, essa palavra está sendo uma das armas, né, que o cavaleiro vermelho está causando as guerras, eu vou entender que isso está agindo muito forte nesse momento. Por quê? Porque as palavras hoje, elas estão muito fortes, né? Muitas pessoas hoje, elas estão entrando em depressão. Por quê? Por causa de palavras negativas, de coisas ruins que acontecem, né? A soberba das pessoas, o orgulho, a vontade das pessoas em subir, em passar pelos outros, está muito forte. E as pessoas fazem isso de uma forma que elas não importam se vai derrubar, se vai magoar o irmão, né? Não, na verdade o que elas querem é o quê? O que elas querem é o melhor para si. Elas querem crescer, querem mudar a sua vida de alguma forma. E se isso vai machucar, magoar, humilhar o seu irmão, ninguém está preocupado com isso. E isso é uma guerra que tem causado mágoas, tem causado depressão e tem causado muitas mortes, tanto física como espiritual. Ok? Então, o terceiro cavaleiro, vamos ver aqui. Um cavalo preto com uma balança na mão. A balança representa a justiça, porém ela está negra. Acredita-se que esse cavaleiro representa uma união da igreja com o Estado no período de Constantino. A união agora fazia o que era de graça, que era o pão mencionado no texto que simboliza o Evangelho, deveria ser entregue gratuitamente, de graça. Recebeis e de graça dai, assim que fala a Bíblia. Porém, agora com a união da igreja com o Império Romano, a entrada no céu não era mais de graça. Não era necessário, ou seja, era necessário comprar indulgências para que você pudesse ter acesso ao céu. O que era isso aqui? Era uma justiça baseada no interesse. Tá? Era uma justiça baseada no interesse. Como funciona isso hoje? Esse fato é muito interessante, porém hoje a igreja, teoricamente, ela não está mais presa no Estado. Porque se eu encontro, ela encontra presa a outras coisas, outros interesses, interesses políticos, por exemplo. Dessa forma, o evangelho hoje, ele já não é mais de graça. Nem embora se pregue que o evangelho é de graça recebeu, de graça dai, eu entendo que o evangelho que você vê hoje, na sua maioria, é lógico que tem suas exceções, ele já não é um evangelho mais de graça. Tá? A pessoa não procura aprender teologia de graça hoje. E a pessoa, muitos hoje querem aprender teologia para quê? Para se tornar um grande pregador, para ganhar muito dinheiro. Né? Inclusive, eu sempre indico nos meus cursos um curso de teologia excelente, o link também vai estar aqui, que é o Manual do Pregador Vocacionado. Só que o que é destaque nesse curso? Exatamente porque esse curso ele tem um valor muito baixo e a intenção desse curso é fazer você realmente interpretar a Bíblia, saber extrair versículos, extrair coisas da Bíblia para aplicar no seu dia a dia. Quando você aprende a interpretar a Bíblia, a extrair lições da Bíblia para o seu dia a dia, você vai aprender isso aqui, olha, que o Evangelho ele tem que ser de graça. Né? Muitas vezes as pessoas não querem isso. O intuito deles é fazer teologia para se tornar grandes pregadores e viajar pelo mundo ganhando muito dinheiro.
Né? Olha que, olha, Jesus me curou. Se quiser, isso aqui é um exemplo, eu vou na sua igreja contar o meu testemunho. Eu estou cobrando X valor por isso. Se você precisar, eu estou à disposição para levar a palavra no culto hoje, mas eu cobro X valores. Olha só, o evangelho hoje está assim, né? É uma medida de trigo para uma medida de dinheiro, né? Eu trabalho com departamentos na igreja há algum tempo. E o que a gente observa em muitas igrejas, né? Isso eu falando de uma forma geral. Antigamente, quem era das assembleias aí vai lembrar que você fazia uma festividade e ali você convidava pessoas para poder estar na igreja com você. Então chegava o final do ano, era a festividade do ciclo de oração, um exemplo. Então você convidava com prazer as pessoas para estarem ali e as pessoas iam. Você enviava convite para outras igrejas, para sedes, você enviava convite para várias igrejas e as igrejas levavam conjunto para poder cantar, pregadores iam participar. Hoje acontece diferente. Hoje, quando você faz, na maioria, tá? Uma festa, uma festividade, você convida um irmão e aquele irmão, às vezes, ele nem está podendo levar pessoas para ir na sua festividade. Ele não está podendo levar um conjunto, às vezes ele nem te conhece. Mas ele vai na sua festividade, leva o conjunto dele por interesse. Você fica com a dívida com ele. E aí, quando aquele irmão vai fazer a festividade dele, ele fala: seu irmão, domingo, mês que vem é a minha festividade aqui. O que acontece? Você agora tem que, meio que uma obrigação, vamos dizer assim, de levar também o seu conjunto para a igreja dele, porque na igreja, na época que você fez, ele trouxe, agora na época dele, você tem que levar, mesmo que no momento você está apertado, não está podendo fazer isso. Mas se você não levar, da próxima vez que você fizer convidar ele, ele não vai vir, porque o interesse agiu aqui, entendeu? Então esse seria o terceiro cavaleiro. Vamos ver então o quarto cavaleiro. O quarto cavaleiro é o cavalo amarelo. E o que esse cavalo amarelo faz? O quarto cavaleiro espalhou a peste e a fome. É muito comum ouvirmos que este cavaleiro está atuando quando uma enfermidade muito grande está causando mal às pessoas. Foi assim no passado e continua sendo assim novamente. Segundo esse dado, existe mais de 800 milhões de pessoas passando fome no mundo hoje. Segundo a revista Exame, mais de 3 milhões de pessoas já morreram por pestes no mundo. Olha que interessante. O que entendemos com isso? Que esse cavaleiro ele já está agindo no nosso meio. Outro dia eu estava no meu trabalho, eu escutei uma pessoa falando assim: olha, o cavalo amarelo está aí, falando acerca do Covid-19, do coronavírus. E eu achei interessante quando as pessoas falavam isso, porque o cavalo amarelo veio, né, espalhando a peste e a fome. E as pessoas elas têm uma tendência a fazer o quê? Quando aparece uma enfermidade que ela começa a matar muitas pessoas, as pessoas querem associar a doença, aquela doença com a Bíblia e com algum acontecimento forte na Bíblia e fazer medo nas pessoas, né? Então, o que eu entendo com isso? O cavalo amarelo é o coronavírus? É e não é, né? O coronavírus é parte do cavalo, né? Ele é parte, ou seja, há muito tempo essa profecia já se cumpriu e as pessoas elas estão morrendo com peste e fome, tá? Toda vez que aparece uma peste, aparece fome, pessoas morrem com fome no mundo, é esse cavalo que está atuando. Eu não tenho que esperar aparecer um cavalo amarelo no céu galopando para me acreditar que isso aconteceu. O que eu tenho que saber é que quando essas coisas acontecem, assim como está acontecendo o Covid agora, é que mais um sinal que Jesus falou está acontecendo. Então, se o que ele está profetizando está acontecendo, a sua volta também vai acontecer. E se a sua volta também vai acontecer, o que tem que ser a minha posição acerca desses cavaleiros do Apocalipse? É vigiar e orar, é estar firme nos pés do Senhor,
Procurar cada dia mais buscar ter experiência com Ele, comunhão com Ele. Porque isso aqui revela o seguinte, que esses cavalos estão atuando, esses cavaleiros estão atuando já. E a qualquer momento Jesus pode voltar. E a minha preocupação não é entender quando isso vai acontecer, mas a minha preocupação é quando Jesus voltar, eu possa subir com ele. Não esqueça de conferir abaixo do vídeo aqui o link do curso que eu comentei com você. É um curso excelente, tem um livro gratuito aí também. Esse livro ele é excelente, como preparar sermões eficazes. Tá? Se você tem dificuldade para entender a Bíblia e não cair dentro de coisas erradas, pensamento errado, saber extrair coisas da Bíblia, baixe gratuitamente esse livro aí. Tenho certeza que vai ser bênção para você. Esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Tá ok? Deus abençoe. Fiquem com Deus.